como nós dissemos, nós colocamos aí os dois temas, o pacote Descomplica Trabalhista, da Secretaria da Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia. E o 2, Reforma Tributária, revisitando, simplifica já. Simples assim. Liguei o som, alguém está ouvindo? Com uma boa risada. Próximo, se tiver ouvido o som, Como aquela levanta o dedo. macarronada. Simples como ouvir. Te amo. Te amo muito. Ou igual um abraço, que o tempo tenta apagar, mas basta um reencontro para tudo se encaixar. E mesmo quando desafiado, mesmo quando o tempo parece não estar do seu lado, e o coração bater apertado, você sabe que não está sozinho. Opa, tudo bem? Máxima Tech, conectando o atacado distribuidor ao varejo. Simples assim. Bem, o pacote Descomplica Trabalhista, ele vem sendo anunciado há bastante tempo, mas agora ele deu uma boa caminhada. Então, no dia 22 de outubro, semana passada, em ato do Palácio do Planalto, com a presença do ministro, do secretário do Trabalho e do presidente da República, foram, por um ato só, revogados 48 dispositivos legais pertencia ao Ministério da Economia, que trazia uma burocracia, porém, eram exigências já não possíveis de serem cumpridas, porque já estavam fora do contexto da legalidade. Então, eles foram revogados. Alguns pontos precisam ser modernizados e vão nascer novos atos com essas determinações. Mas já foram revogados porque, em verdade, não ia deixar lacuna na lei. Foi assinada umas normas relativas à modernização do setor de agronegócios. Muita norma existente para o comércio, a indústria, as atividades econômicas que ficavam nos grandes centros, nas cidades, eram exigidas lá no interior. Alguns cuidados, algumas coisas relativas às normas trabalhistas, segurança do trabalho, eram exigidas no interior, coisas que realmente é muito diferente. O trabalho no interior, o trabalho no campo, na agroindústria, para um trabalho na capital, nos grandes centros. Então, eles assinaram, revogaram algumas normas também, que estão dentro daqueles 48 atos ali, e baixaram a norma número 31, exatamente simplificando, modificando e trazendo mais segurança para a atividade no agronegócio. Para vocês terem uma ideia, que eu achei importante, essa norma 31, ela passou sob o crivo da análise dos trabalhadores, dos empregadores e do governo, na Comissão Tripartite Paritária Permanente. Comissão Tripartite Paritária Permanente, a CTPP, foi essa comissão, que é aquela portaria do Ministério do Trabalho que regulamentou o adicional de periculosidade para os trabalhadores que usam motocicletas, as motos. Então, aquele percentual de 30% do adicional de periculosidade para os motoqueiros, o questionamento é exatamente isso, que o governo apressado baixou a portaria sem submeter ao crivo desta comissão. Razão porque, inicialmente, a Justiça deu ganho de causa aos empregadores, tirando a validade da portaria, mas, posteriormente, o juiz, ao julgar, entendeu que, uma vez que os empregadores tiveram a oportunidade de questionar,
significa que esses empregadores tiveram a participação na discussão. Se não foi no momento oportuno, foi no momento a posteriori. Óbvio que isso não valida a norma, porque o momento de discutir é um órgão estabelecido, com pessoas que foram eleitas para representar os diversos segmentos, em discussão aberta e depois votação. Então, essa votação não existia, a portaria continuaria sem atender o que determina a legislação. Bom, o que tem de importante nessa NR 31 é que a questão das inovações tecnológicas, a evolução dos processos produtivos, os riscos gerados, eles precisam ser tratados, são novos, são bem diferentes, precisam ser tratados por outra forma. Então, foram observadas todas essas modernizações que foram implementadas. Se você olhar como era o campo antigamente, principalmente na plantação da cana, na colheita da cana, tocava-se fogo no canavial e depois as pessoas iam manualmente, com facão, cortando aquela... Saiu de dentro do canavial mais pretinho de tanta fuligem da cana. Hoje não é proibido já tocar fogo no canavial, e o pessoal que vai coletar é uma máquina que passa lá, vai cortando tudo bonitinho, e a outra já vem atrás cavando, a outra já vem atrás plantando. Então, houve realmente uma evolução no campo e que precisava modernizar essa legislação, e essa modernização veio através dessa portaria, aliás, essa norma número 31. O e-social. O e-social, todos nós acompanhamos em 2019, um projeto de lei que se transformou em Lei da Liberdade Econômica. E dentro dessa Lei da Liberdade Econômica estava a proposta de extinção do e-social, sua substituição por um meio mais moderno, mais atual. Quando a lei foi aprovada, o ministro Paulo Guedes foi chamado para conhecer, ou seja, depois que foi aprovada a substituição do e-social, ele foi chamado a conhecer como era o programa e resolveu não extinguir o e-social, mas tendo em vista que muitas informações já estavam inseridas no e-social e que as empresas já tinham essas ferramentas para isso, os contadores também, então extinguir o e-social e trazer um novo programa era um custo muito elevado para os empregadores e para os seus contadores, razão porque foi mantido o e-social, mas ele precisava de uma simplificação. Simplificação por quê? Porque o e-social ele foi implementado de uma forma com tanta exigência que não se conseguia preencher todo o requisito. Tanto que passou diversos anos para que ele pudesse ser exigido em sua totalidade, porque tinha muitas informações, muitas minudências que não tinham condição de ser atendidas através de um software. E o resultado disso é que tinham exigências do e-social que não tinha previsão legal. Então, ele foi remodelado, ele foi modificado e foi totalmente simplificado. Já existia uma promessa de que diversos números de documentos que o cidadão tem que apresentar, um RG da Polícia Civil, uma carteira, um CNH para dirigir veículo, um CPF na Receita Federal, um número de inscrição na Previdência Social, ou seja, são muitos os documentos. Ainda tinha que ter também o número do casamento, para poder a mulher dar o Vale Night. Então, tudo isso era um documento que a pessoa tinha que conduzir. Se não conduzisse o Vale Night, tinha que voltar para casa, porque senão apanhava da mulher. Então, era um caso sério. O resultado é que se prometeu a desburocratização. Não, Cristina? Acho que eu estou falando a verdade, Cristina. A desburocratização... Verdade, amigão, verdade. Foi muito bem. Aí o governo fez essa promessa de desburocratizar, criar um documento só. Só que com o primeiro documento eles deram um nome muito esquisito e por isso que não passou. É o documento de organização do cadastro único, era do CU. Então o nome ficou muito feio para o documento e o brasileiro é muito brincalhão. Então começaram a contar piada. O nome do documento foi modificado também. Resultado, que tiraram o do CU e botaram o CPF.
Então, hoje, a partir da entrada em vigor dessa modificação do E-Social, inclusive também a carteira do Ministério do Trabalho é outro número. A CTPS, que estava sendo sempre física, e você passou um período sendo opcional, era digamos, por opção do trabalhador, que ela fosse digital. Então, a lei modificou, ela passou a ser, regra geral, digital, e só é aquele livrinho se for a pedido do empregado. Assim sendo, esse número também foi no CPF, e ela passou a fazer parte do contrato de trabalho, as férias, o aviso prévio, todo esse controle da relação trabalhista do dia a dia de um RH, passou a ser controlado pelo E-Social também. E agora, tudo isso chegou ao final com essa desburocratização, e o número que vai prevalecer nessa relação é o número do CPF. Então, o CPF vai ser generalizado para todas essas relações do empregado, se tratado nisso aí, como substituindo todos os outros números. Também no E-Social foi acrescentado uns dispositivos para o controle do trabalhador doméstico, né, do empregado doméstico e do empregador doméstico, e também um que ainda não tinha, que é o MEI, o microempreendedor individual. Então, o controle do próprio microempreendedor individual, assim como também do empregado do microempreendedor individual. Porque nós sabemos que o microempreendedor individual ele pode ter até um empregado que ganhe um salário mínimo regional, né? É para ser o salário mínimo nacional, mas como, por exemplo, São Paulo, o salário mínimo local é maior do que o salário mínimo nacional. Assim sendo, ele tem 3 salários mínimos em São Paulo pela categoria do prestador de serviço, do empregado. Então, é o salário mínimo local, né, para a categoria do empregado. Então, o MEI, microempreendedor individual, ele pode ter até um empregado. Então, agora também o E-Social traz todo esse controle para essa nova formalidade de comunicação, esse novo meio de comunicação. O Simplifica Já, que nós vamos revisitar agora. O Simplifica Já, ele é objeto de uma emenda proposta pelo senador Major Olímpio no bojo da PEC 110. Bom, por que não na 45? É muito claro. Porque os deputados propõem na Câmara Federal, propõem no bojo da 45. Os senadores, quando querem modificar alguma coisa, propõem no Senado, então é na 110. A 110 está no Senado e a 45 está na Câmara. Ambas estão com o mesmo relator e ambas estão na mesma comissão mista, e na comissão especial. Comissão mista não, comissão especial. Ela é mista, mas é chamada de comissão especial. Então, ela apresentou essa PEC, uma emenda à PEC, melhor dizendo, a emenda 144, com proposição dos grandes municípios e procuradores dos municípios. Esse Simplifica Já tem adesão de muitas entidades também empresariais, porque é uma forma que eles estão encontrando de realmente levar avante a reforma tributária. Em que consiste? Bem, o modelo do Simplifica Já é o modelo da CBS. O governo, em vez de modificar todo o sistema tributário da União, propôs a modificação somente do PIS e da COFINS para transformar na CBS e botou digamos, a coluna mestra dessa transformação. Então, eles estão propondo o seguinte: ok, o federal faz lá o dele, os municípios fazem o dele, e os estados e o Distrito Federal fazem o dele. Tudo isso através do Congresso Nacional. Como é que ficaria? O ISS é o maior imposto dos municípios, ele não seria mais uma legislação em cada município. Hoje nós temos no Brasil a Lei Complementar número 116, que é a lei matriz do ISS no Brasil. Mas cada município tem sua lei própria, seu código tributário local. Cada qual com nuances diferentes, isenções diferentes, obrigações acessórias diferentes. Então, é uma dificuldade para uma empresa, por exemplo, uma construtora,
prestar serviço, porque ela presta serviço em diversos municípios e aonde chega tem um tratamento tributário diferenciado. Então, a proposta deles é que haja uma uniformização do ISS no Brasil, uma legislação federal sozinha, e os municípios iriam administrar isso aí através de um comitê gestor do ISS, formado por representantes das secretarias de finanças dos municípios. Tiraria todas as obrigações, ou todas ou algumas obrigações acessórias, simplificando, e o ISS continuaria sendo dos municípios, aonde for prestado o serviço. Em relação ao ICMS, continuaria ICMS, ou outro nome que quisessem dar. Também uniformizado, conforme hoje nós temos. Nós temos a Constituição, nós temos a Lei Candir, e temos 27 legislações em cada unidade da federação tratando do ICMS. Tudo isso seria unificado numa nova Lei Candir, ficando só 2 dispositivos, a Constituição Federal e a Lei Candir, a nova Lei Candir, criando esse ICMS. Os estados não poderiam criar seu regimento interno, sua lei interna. A regulamentação também, semelhante à regulamentação do Simples Nacional, através do Comitê Gestor do ICMS, outro nome que derem ao tributo, mas eles estão mantendo na proposta ICMS mesmo, composto por representantes da Secretaria da Fazenda, como hoje é o CONFAZ. Então, semelhante ao CONFAZ. Obviamente que sem a exigência da unanimidade para a aprovação das regulamentações. Do mesmo jeito, continuariam os tributos federais, no formato que foi proposto pelo governo para a criação da CBS. O governo poderia modificar o imposto de renda, como tem proposta, diz que na próxima etapa estaria o imposto de renda, modificar a contribuição social sobre o lucro, diminuindo essa quantidade de tributos e diminuindo a burocracia. Os municípios foram além e propuseram a desoneração parcial da tributação da folha de pagamento. Essa proposta eles fizeram exatamente para que pudesse ter um pouco o apoio do governo federal, no sentido de abrir um precedente para a criação do tão sonhado imposto sobre movimentação financeira ou sobre pagamento. A velha e antiga CPMF com o nome de IPMF, né, com outro nome que queiram dar. As alterações nas regras dos tributos federais ficariam a critério, obviamente, do governo federal. Então, simplifica já o seguinte, é uma coisa imediata, porque normalmente poderia se fazer sem que houvesse alteração não precisaria de uma PEC, mas para o ICMS há uma necessidade, por questões de determinar na Constituição Federal que cada estado criaria o ICMS, então, para tirar essa obrigatoriedade e passar a ser um tributo com regulamentação federal, então tem que modificar a Constituição. Da mesma forma, o ISS. O governo não precisaria, porque os federais ele pode fazer por lei ordinária, conforme está fazendo com a CBS. Então, seria uma reforma tributária mais simples, mais prática, porém seccionada. Nós não teríamos uma reforma tributária ampla, e a PEC 110 e a PEC 45 iriam para o caminho das anteriores, ou seja, o caminho do baú do esquecimento. E, embora essas propostas estejam no bojo da PEC 110 como um substitutivo. Como é um substitutivo, toda a matéria que está discutida ao longo dos anos na PEC 110 morreria e passaria a viger essa proposta que foi apresentada pelo major, melhor dizendo, senador Major Olímpio, em nome dos municípios, principalmente os grandes municípios brasileiros. Esta é a questão que nós temos para hoje, em resumo, e que foi pedido que nós comentássemos novamente pelo nosso amigo, colega Juliano Souto. Vamos encerrar aqui e vamos passar para os debates. Cadê o Luciano? Boa tarde, professor Damasceno e os demais. Eu provoquei esse assunto do Simplifica Já, porque eu não conhecia muito profundamente a legislação e a proposta.
E uma coisa que eu não sei se é propaganda ou se de fato na proposta tem isso, é que nas matérias eles falam que elimina milhares de obrigações acessórias, praticamente só será necessário o contribuinte se qualificar no Cadastro Único Nacional, emitir as notas fiscais e os sistemas calculam o tributo devido em âmbito nacional. Fora o que o senhor já falou aí de unificação e tudo mais. Por isso que eu provoquei esse assunto para que um especialista possa dizer se realmente isso que está colocado aqui nessa matéria tem sentido ou foi uma má interpretação de quem escreveu a matéria. A matéria, né? Porque, na verdade, eu tirei isso de uma matéria que interpretou a proposta. Então, como eu achei algo assim muito desafiador, ou seja, você deixar de calcular o tributo para que os sistemas da Fazenda calculem o tributo para você, eu coloquei como um ponto para ser analisado mais profundamente e tecnicamente. Juliano, hoje, quando você tira uma nota fiscal, vamos pegar aqui a nota fiscal do Simples, que seria o modelo que seria adotado se essa reforma sair do jeito que está proposto. Aí lá você tem uns campinhos na nota fiscal que você lança o percentual que varia pelo faturamento mensal e dos últimos 12 meses. Então, a cada mês, o próprio ISS, para aquela prestação de serviço, tem uma tabela que varia entre 2% e 5%. Então, você coloca lá para aquele mês. É você quem vai lá no espaço, na hora de gerar a nota fiscal, que não é emitir, que ninguém emite mais nota fiscal eletrônica, você emite um DANF, né? Documento auxiliar. Então, quando gera lá no espaço que tem, tem 2 espaços, um para você indicar o município aqui, para onde é destinado o tributo, e o outro você colocar a alíquota. É essa a linha. Realmente, sim, simplifica bastante. Mas hoje o ISS já é muito simplificado. Agora vamos para a questão do ICMS. No ICMS, haveria sim a questão de valor agregado, mas tem que aproveitar o crédito anterior. Então, não teria como fugir do débito e crédito, por conseguinte, não tem como fugir na proposta de uma apuração. Só que aquela quantidade enorme de obrigação acessória, que varia de estado para estado, cada estado cria um é GIA, outro tanto nome é GIN, e assim vai, eles ficariam unificados, seria um documento só nacional. O nacional que eu digo com um nome só, uma nomenclatura só para todo o Brasil. Mas não resta a menor dúvida que simplifica bastante, simplifica sim. É bem mais operacional, digamos, a simplificação que tem hoje proposta para o IBS, com certeza também nesse projeto Simplificar Já, também seria atendido. Ok, Juliano? Então, na realidade, a pessoa que interpretou esse artigo, a legislação e fez esse artigo, vamos dizer assim, exagerou um pouco no tocante a dizer que as empresas não teriam mais apuração, ou seja, você receberia a apuração pronta. O senhor acredita que foi um pouco vamos dizer, exagerou um pouco na interpretação? Eu não tenho a menor dúvida, porque se você vai fazer débito e crédito, não tem como você já ter ali o valor real. Quando você pega a nota fiscal hoje de aquisição de mercadoria, até para revenda, vem lá, normalmente tem o valor do piso, o valor da COFINS, mas não é esse o valor que vai ser recolhido. Não é esse o valor que vai ser recolhido, porque você vai apurar, vai ser débito e crédito. Então, se a sistemática é de débito e crédito, ou seja, de não cumulatividade, não tem como você já vir com o valor líquido da nota fiscal emitido. Não tem como. Essa ferramenta é praticamente impossível. Agora, nós precisamos entender que, do jeito que eles estão propondo, não diminui nenhum tributo. Então, nós vamos continuar com os mesmos tributos que temos hoje,
Só simplifica a operacionalização desses dois. Do PIS, esquece. PIS e COFINS já está proposto pela União. É do ISS dos municípios, que continua para os municípios, e do ICMS dos estados e do Distrito Federal, que continuará também para as 27 unidades federativas. O que simplifica, retira diversas obrigações, porque a norma será una no Brasil todo. Não significa dizer que haverá unicidade de alíquota. Isso não está claro. Mas é isso, eles simplificam porque tiram as obrigações acessórias, e de 27 normas do ICMS passa a ser somente uma, e de 500 e tantos, acho que tem mais de 500 municípios do Brasil, eu nunca decoro, passaria também a ser somente uma lei federal. É isso aí que nós teríamos para facilitar a vida. Então, quem trabalha só num certo local, não teria muita alteração. Quem presta serviço, por exemplo, em diversos locais, como as construtoras, como eu falei, aí tem uma diferença muito grande, porque só se preocuparia com uma legislação e não com a legislação do local onde vai prestar o serviço. É esse o resumo da ópera. Doutor Fernando, o senhor tem alguma coisa a acrescentar sobre esse tema? Algum esclarecimento? Doutor Damasceno, com relação a essa emenda substitutiva do senador Major Olímpio, né, eu não cheguei a fazer assim um estudo aprofundado, artigo por artigo, né? A única coisa assim que a gente percebeu, né, é que os municípios, como o doutor bem explicou, né, principalmente os municípios das capitais e grandes municípios, né, então pretende preservar o ISS, né? Não quer que o ISS desapareça e se integre no IBS. Mas eu não cheguei assim a fazer uma análise assim de profundidade que eu possa assim, acrescentar, né, aquilo que o senhor já explicou. Muito obrigado, doutor Fernando. Juliano, mais algum acréscimo? Pois não, Vanduí? Boa tarde a todos. Eu cheguei na live um pouco atrasado hoje, e eu queria entender, doutor Damasceno, esse novo substitutivo, isso já é o governo federal quem está mandando isso, né? Eu não entendi do governo. Não, é oriundo... Ainda é o Congresso. Também, está no Congresso, mas isso é oriundo da Associação dos Municípios do Brasil. É uma proposta que foi feita pelos técnicos das fazendas municipais, principalmente dos grandes municípios, capitais e outros grandes municípios. Os municípios pequenos, eles estão querendo a união entre o ICMS e o ISS, porque aumenta o percentual que iriam para eles. Já os grandes municípios sentem que vão perder receita se perder o ISS, então querem manter o ISS. A proposta dos grandes municípios, principalmente das capitais. Então, essa proposta não partiu do governo, né? Do pessoal do governo, não. Ainda é do município. O município, claro que ele está desconfiado, né? Os municípios ficam desconfiados com essa história de colocar no IBS, né? Incluir tudo e o cara depois dar uma rasteira. Começar o governo federal dar uma rasteira, eles estão se protegendo nesse sentido. Eu acredito que essa questão do ICMS, eu continuo dizendo que a reforma tributária do meu sonho seria sem crédito e débito. Você comprar e vender sabendo quanto era que você ia calcular no preço da mercadoria final e acabou. Aí eu consideraria isso como simplificação. Acabar a não cumulatividade, passar a ser cumulativo, né? Isso, passar a ser cumulativo. Isso aí seria a reforma tributária do meu sonho. Por quê? Essa proposta, do jeito que ela está trazendo, ela vai trazer sonegação, ela vai continuar trazendo sonegação. Não vai ter como estados ou município ou governo federal controlar isso dos sonegadores. Então, a gente vai ter a mesma questão que a gente tem hoje, a mesma dificuldade que a gente tem hoje de empresas organizadas com empresas não organizadas do país que vivem só de criar empresas fantasmas
e fazer concorrência desleal conosco. Então, eu acho, eu continuo dizendo e vou dizer isso ao Aguinaldo Ribeiro, vou ter a oportunidade, vou dizer para ele, né, também essa questão e essa minha preocupação, né? Essa minha preocupação em se manter, não, em se acabar com essa história de crédito e débito, né? Aí sim, eu diria que seria uma reforma bem enxuta, simplificada e bem enxuta, para que nós empresários, a gente não ia pensar mais em quanto você ia comprar no final do mês e quanto você ia pagar no final do mês. Assim, tem uma apuração meia louca. A gente hoje, o próprio sistema atual de apuração de CMS, para quem não tem incentivo fiscal, né? Por isso eu estou dizendo, porque eu adorei essa questão de incentivo fiscal por isso, porque a gente paga, pelo menos aqui na Paraíba, a gente paga pela saída. Então, você já sabe quanto você vai pagar daquele item. Então, isso sim, isso aí seria uma simplificação, na minha opinião, certo? Não sei se os companheiros concordam com isso ou ainda não fizeram as contas da perca que a gente pode ter, o setor pode ter, principalmente aqueles que trabalham com commodities. Doutor Damasceno, uma questão que o senhor falou me chamou a atenção. Não é realmente o que todo mundo precisa, mas essa parte da questão de acessórios, que hoje também está muito difícil para o empresário, cada estado cada vez mais, e também vai complicando a questão legislativa e as questões de resoluções, portarias, que fica difícil o empresário acompanhar isso tudo. Então, até que essa parte aí de acessórios, se é o que eu entendi, que seria uma coisa unificada para todo mundo, não é o ideal, não é o dos mundos, né? Mas, olha, você sabe, senhor, hoje eu tenho uma questão complexa aqui no nosso estado, é o nosso presidente que está aí, que, olha, os maiores autos hoje, nossa, aqui da Secretaria de Fazenda, é acessório. Porque acessório, eles inventam os negócios que o empresário hoje tem que ter uma pessoa, duas dentro da empresa, só para estar olhando o deck, porque toda hora eles inventam que sai uma portaria, uma resolução, e alto na turma, que fica também muito difícil para o empresário trabalhar, né? Eu acredito que também, alguns aqui em cada estado também devem ter essas complicações, não sei. Mas, em particular, aqui o Rio de Janeiro, olha, está assustador, está ficando difícil de se trabalhar com isso também, que isso daí virou um negócio, né? Um negócio aqui no nosso estado, né? Eu não sei como é que é nos estados aí vizinhos. Os estados, Cristina, já chegaram à conclusão, a Secretaria de Fazenda dos Estados, de que esse excesso de burocracia prejudica a produtividade. Isso é unanimidade, eles estão. Inclusive, os estados já apresentaram o que desejavam lá junto ao Congresso Nacional, e eles concordam com a criação do IBS, com a unificação da legislação para ser uma só no país, acabando com as 27, o ICMS ser embutido no IBS, e a única coisa que eles estavam exigindo, mas já modificaram, era a criação do comitê gestor do IBS ser comandado pelos estados e municípios. Eles já abriram mão para ter representante do Ministério da Fazenda também. Então, em assim sendo, eles já avançaram nesse sentido. Agora, essa novidade, que não é tão novidade assim, é porque ela não foi muito divulgada, desse simplificar já agora que estão fazendo publicidade dela, mas isso é os municípios. Quando os grandes municípios começaram a fazer contabilidade, levantamento, que teriam prejuízo da receita do ISS, eles partiram para o campo também da desburocratização, mas com a preservação do seu ISS. O Vanduí falou em governo federal, o governo federal não mandou nenhuma proposta de reforma tributária, não, e nem emenda também para a PEC 45, nem para a PEC 110. Ele mandou absolutamente nada, de proposta nenhuma de reforma tributária. A única coisa que o governo federal mandou para o Congresso Nacional foi uma proposta de unificação do PIS e da COFINS na CBS, enquanto a reforma
tramita. Então, a previsão dessa CBS na reforma tributária não existe. Então, se a reforma tributária, vocês ouviram aí o próprio Rauli falando que isso aí pode, esse texto que eles propuseram poderá ser aproveitado no momento da regulamentação lá na frente. Mas eu acredito, inclusive, que essa CBS ela passe. Mas isso não é uma reforma tributária. Mesmo que a CBS passe, será um tributo temporário. Ele, vindo da reforma tributária, ele é extinto. Então, não existe nenhuma proposta do governo federal no que diz respeito à reforma tributária que está tramitando no Congresso Nacional. Só para a gente ficar bem claro nisso aí. Então, por conseguinte, o governo não está querendo abocanhar nada, porque não está propondo nada também. A questão está entre os estados e os municípios somente, ok? Mais algum questionamento sobre o que foi dito e o que não foi dito também? Então, nós vamos agora passar para... Ô, professor Raul, vai falar, senhor? Ah, só para ajudar aí, são 5.570 municípios. Vamos criar mais um para quebrar. 5.570. 5.570. E cada um tem uma brincadeira nova, uma coisa nova toda hora. Agora foi votado, parece que já virou lei, até acho que você já comentou, né, que o pagamento é no local de prestação do serviço. Então, empresas que tinham mudado, por exemplo, para Barueri, que o ISS é baratinho, se prestar serviço aqui em Sorocaba ou na cidade de São Paulo, é 5%. Né? E esses outros municípios satélites aí, tipo Barueri, Aldeia, enfim, São Roque, as coisinhas pequenas aí, Taboão da Serra, tudo botaram o ISS a 2%. Barueri ainda, a maioria, assim, uns 90% das empresas que se mudaram para Barueri há 30 anos atrás, principalmente empresas de cartão de crédito, empresas de gestão de bancos, etc. e tal, era 0,2 o ISS. Agora foi votada uma lei há 3, 4 anos atrás, 5, sei lá, que é minimamente 2. Essas empresas estão recolhendo na justiça a diferença do 2 para o 0 qualquer coisa, que foi quando elas fizeram investimentos. Eu estou comentando isso que é importante que todo mundo saiba, né? Essa coisa, como é difícil lidar com isso. Então, a Prefeitura de Barueri, por exemplo, não recebe esse ISS, o 2 mínimo, da maioria das empresas, porque elas estão na justiça, dizendo, olha, você me convidou para vir para cá, eu estava em São Paulo, estava na Moca, estava não sei aonde e tal. Aí eu vim para cá, eu tive que trazer meus funcionários, eu fiz um investimento, comprei um terreno, fiz uma empresa, eu contratei, eu fiz... Agora você vem com essa brincadeira de 2, não, eu não concordo, eu vou recolher os meus 2 direto para você e o 1,8 eu vou depositar na justiça. Então, tá, essa briga aí, imagina Barueri, né? É um negócio imenso que foi de empresas para lá. A questão é que isso foi estabelecido em uma lei federal, e uma lei federal estabeleceu o mínimo que o município poderia oferecer. Então, ele não ficou com alternativa a não ser cobrar entre 2% e 5%. Então, o Barueri não ficou com essa alternativa. Por conseguinte, é uma luta inglória, uma vez que a lei estabeleceu essa norma e ela entra em vigor depois da vacácio legis e do período previsto da Constituição Federal. Preenchidos os requisitos disso tudo, não tem como voltar atrás. Então, o município, ele espera, mas vai receber, porque de qualquer forma não foi ele que criou a lei. Quem criou a lei foi o Congresso Nacional, estabelecendo exatamente para poder acabar com essa guerra fiscal, que as prestadoras de serviço ficavam nos municípios pequenos ao redor dos grandes centros e, na verdade, registrava a empresa nesses municípios, mas nem iam lá. Tinha aquelas colmeias, que 3, 4 salinhas com as inscrições municipais, ninguém nem ia lá. Uma secretária para 5, 10 empresas. Mas a empresa tinha sua sede lá na Capital mesmo, lá do Jardim, lá não sei aonde, lá, é desse jeito. Aqui nós temos uma cidadezinha aqui chamada Eusébio, que já foi uma divisão da cidade, da primeira capital do Ceará, que a primeira capital do Ceará foi Aquiraz, aqui pertinho. Então, Eusébio já é mais industrializado, pertencia a Aquiraz. E lá botaram alguns prédios com salinhas pequenas,
e alugam para isso. Mas as empresas estão aqui mesmo, em Fortaleza, funcionando aqui com inscrição lá no Eusébio. Por quê? Porque lá também botou Eusébio, Maracanã, botaram 2%, enquanto a capital é 5%. Agora, com essa modificação, que essa modificação ela vem através de lei e através de decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, não tem escapatória. A decisão, inclusive, a decisão ela é de repercussão geral, a decisão, então não tem muito o que questionar. E se você está num local, se 2% é o mínimo, e está num local prestando serviço para outro daquele local, o índice que a ser aplicado é o do local onde o serviço foi prestado. Agora, existe uma confusão grande aí. O serviço prestado local é uma coisa, o serviço prestado para o local é outra questão. Não é? Eu estou aqui para serviço aqui para o fulano lá. Aí é uma coisa. Agora, se eu vou construir lá, eu vou fazer lá, então eu estou fazendo lá. Então, essa questão ainda está para ser bem esclarecida. Sandoval, sabe o que é o problema desse 0,20? Foi só para eleger o prefeito. O cara pagou, agora ele vai entrar na justiça, né, para resgatar o que ele gastou, né, para eleger o prefeito. Está entendendo? Vou te falar, Wander, para mim foi o centro, eu estou esquecendo agora, Tacaoca, agora lembrei. Esses caras foram brilhantes, eles conseguiram arrastar um monte de companhias importantes de São Paulo para Barueri. Barueri era um mato. Imagina, 40 anos atrás, Barueri era um mato igual um monte de coisas que vocês conhecem. E ele falou, não, nós vamos comprar esse terreno aqui, vamos fazer isso, vamos urbanizar, vamos vender lote, vamos fazer condomínio e vamos fazer a área comercial aqui. Vamos baixar o ISS. Vamos baixar o ISS para 0,20, vem todo mundo para cá, depois entra na justiça e acabou. Não, mas isso perdurou por 30 anos, 0,2. Essa lei que o doutor falou... Essa não tinha nem nascido. Então, essa lei que o doutor falou é de 2, 3 anos para cá, 5 anos, sei lá, mas eles nadaram de braçada nesse ISS aí durante 20, 30 anos, 40 anos. Foi uma coisa louca. Os caras foram... Esses tacaocas aí que fizeram esse Alphaville, fizeram tudo isso e trouxeram isso para cá, e junto com a prefeitura, obviamente, né, fizeram uma coisa sensacional, maravilhosa. Né? Agora vamos lidar aí com dois que tá bom demais. Né? Eu tenho uma das minhas empresas, fica lá em Barueri, e é 2, então tá tudo certo, tá muito bom. Toninho, como é que está o processo dos... O Toninho saiu Eu estava procurando por ele, mas o Toninho não está conosco aqui na sala. Como é que está o processo, doutor Damasceno? Tem alguma notícia do que avançou do PL, da alteração do prazo dos incentivos fiscais, prorrogação? Bom, o documento foi entregue na mão do deputado Efraim, e ele pediu um prazo de uns 10 dias, mais ou menos, ou seja, seria esta semana passada, deve ter terminado sexta-feira. A qualquer momento nós teremos alguma novidade, mas eu ainda não tenho retorno. E nós estamos esperando que o Emerson nos dê esse retorno, que esse feedback ficou de vir para ele e ele passar para nós. Eu não sei lhe informar a situação do momento. Você sabe alguma coisa, Juliano? Não, na realidade o ponto é esse mesmo. Foi feita aquela reunião com o deputado. O senhor encaminhou para a assessoria do deputado o material e agora a bola está com o deputado Efraim. Então, seria conveniente, Valdir, que você está aí na região, né? Junto com o Zezé e outras pessoas de relacionamento do deputado Efraim, que pudesse estar entendendo com a assessoria se valeria a pena um contato do doutor Damasceno com a assessoria do deputado, alguma coisa nesse sentido. Mas o encaminhamento ele foi feito. Agora vamos ver a efetivação da proposta. Juliano, eu aconselho, viu, Vandor, a aguardar mais um pouco, só mais um pouquinho, porque está dentro do prazo que foi dado para ele, um pequeno mais, e ele ficou de voltar com o assunto para o Emerson.
Então, aguardar mais um pouquinho, né? Inclusive esse tempo agora, o deputado deve estar muito ocupado, está nas bases, né, trabalhando nas bases, com o prefeito, com eleição, para saber quantos prefeitos vai fazer. Então, esse momento agora, a gente não vai ter muito êxito dele para trabalhar em cima disso, não. Eu acredito que até o dia 15 de novembro, né, a gente não vai ter contagem de positivação de vírus, né, que as prefeituras não estão contando mais, abriram tudo agora, né? Agora relaxou completo. Não sei para o lado de vocês, mas aqui os cabas estão fazendo carreata e estão dando cheiro no deputado, no candidato a prefeito. Se abraça e esfrega assim, ó. Se esfrega mais assim na bochecha do cara. Então, a gente tá, isso é um risco muito grande. Nós vamos ter uma alteração significativa depois do dia 15. Deus queira que eu esteja falando bobagem. Mas a gente vai ter, principalmente até o dia 15. Do dia 15 em diante já alivia, né? Porque vai ficar já os maiores, os municípios maiores, né? E aí já alivia. Mas até o dia 15 nós precisamos de ter cuidado, né? Ter cuidado porque a coisa vai pegar. Porque nenhum estado. Aqui na Paraíba estão notificando 100 e poucos casos, são 223 municípios. Tem 100, eu não acredito que tenha 100 e poucos casos, mas tem 9 mortes todo dia, 9, 12, 9, 12. Então, isso não é compatível uma informação com a outra, né? Se está tendo morte, é porque morte nas últimas 24 horas é porque tem gente infectada e muito, né? E muito. Infelizmente, a gente está nessa situação, eu acredito que seja no Brasil inteiro. Muito bem. Doutor, eu queria aproveitar que depois, de repente, não dá para ter, no horário não dá para terminar. Segunda que vem é finados. A gente precisava lidar agora como é que fica a nossa próxima reunião, se a gente faz mesmo dia 2, ou se a gente pula essa fase daqui a 15 dias. Eu queria deixar isso aí para todo mundo dar a sua opinião. Muito bem. Mas deixa eu voltar aqui. Existe na proposta que nós estávamos comentando sobre o ISS, os sistemas calculam o tributo devido em âmbito nacional. Significa, Juliano, que o âmbito é o âmbito da computação. Então, esse programa é um programa nacional. Quando você gera, ele fica gerado em âmbito nacional, conforme hoje o ICMS é gerado a nota fiscal. Quando você gera, ela vai para o estado de origem, vai para o fisco de destino, vai para o contribuinte adquirente e vai para a União Federal, para o computador da União Federal. Tudo ao mesmo tempo, em tempo real. Então, é assim que seria também o âmbito nacional, é isso, é um controle nacional das notas fiscais emitidas, seja para onde for e seja de onde for. É isso que quer dizer a norma que está na proposta de criação, de modificação do ISS. Ok, Juliano? Perfeito. Eu acredito que quem escreveu a matéria foi muito, vamos dizer, otimista em dizer que o sistema vai calcular o tributo, né? Então, acredito que foi um excesso de quem escreveu a matéria. Então, a questão do âmbito nacional tirou da proposta, Juliano. Hã? Essa questão de âmbito nacional do cálculo ele tirou da proposta. Mas ele usou um termo que, para uma pessoa leiga, né, dá a entender que o sistema apuraria o imposto a pagar. E, pelo que o senhor está analisando tecnicamente, não é bem esse o objetivo da proposta, né? O objetivo da proposta é unificar legislações, essa coisa toda. Então, eu acredito que quem escreveu a matéria realmente forçou um pouquinho na interpretação. No que diz respeito ao Imposto sobre Serviço, ISS, não. É só no que diz respeito ao ICMS. Que são tratamentos diferentes. O ISS é o imposto cumulativo. O ICMS é o imposto não cumulativo. Então, ele precisaria transformar no imposto do Vanduí.
para poder dar certo, viu? Ele pegar o ICMS, transformar no imposto do Vanduí, aí vai dar certo. Aí cabe as duas coisas. Mas hoje é um pouco complicado, porque analisando os sistemas tributários, ele para chegar no imposto não cumulativo, diz que aumenta muito a carga tributária. Então, o imposto cumulativo, melhor dizendo, aumenta muito a carga tributária. Principalmente do que diz respeito à produção e distribuição e venda ao consumidor, não é? Então, aí tem muitas etapas. Então, todo produto que tiver muitas etapas, a não cumulatividade é essencial e a cumulatividade é prejudicial. Nos serviços ou negócios que não tem muita etapa, digamos, para esse serviço, normalmente só tem no máximo 2 etapas, aí cabe a cumulatividade. Mas é uma questão a se analisar e vamos ver como é que isso vai avante. Eu queria colocar em discussão aí a matéria que o Sandoval levantou. Pois não, doutor Fernando? Só com relação à tua fala, né? Em relação ao ICMS, como o doutor citou, né? Então, no projeto traz uma facilidade em relação à partilha do ICMS nas interestaduais, né? Padroniza a carga, né? Então, na parte do diferencial, então, realmente haveria assim, uma facilidade, né, doutor Damasceno? Uma espécie assim, de uma câmara de compensação. Não precisaria o contribuinte fazer o pagamento, né, para o estado de destino. Talvez pode ser isso, né, doutor Damasceno? Em relação à parcela do ICMS. Pode ser, doutor Fernando, pode ser isso aí. Essa Câmara de Compensação aqui, ela faria a divisão, como hoje existe essa Câmara para o Simples Nacional. Pode ser isso, Juliano, pode ser dessa forma. Vamos deixar avançar mais um pouco, que aí a gente esclarece melhor. Bom, eu queria colocar em votação aí o que foi levantado pelo Sandoval, né? Segunda-feira é dia de finados. Se nós pularíamos a segunda-feira, se manteríamos, acho que também não temos assunto urgente que exija que a gente não possa pular a segunda-feira e deixar fazer daqui a 15 dias. O que vocês acham? Eu acho que a gente devia pular a segunda-feira, né? Vamos rezar mais pelos mortos, né, Cristina? Tem tanta gente morrendo, precisando das orações da gente, 1 hora de oração. Tem que rezar para os vivos também, viu? 1 hora de oração. Para que os vivos não morram. Também. Mas o negócio tá esquisito, amigo. Perdi meu vizinho aqui ontem, sinceramente, não esperava. Ele foi internado com labirintite, detectaram que era coronavírus, mal entubou, faleceu. Foi até um choque para a gente aqui. Olha, tá muito difícil. Tem muita família sofrendo suas perdas. O seu Vanduí falou uma verdade. Uhum. Ok. Então fica... Só um minutinho, Vanduí. Paulo, o que você acha, Paulo? Fazemos dia 9. Né? Então, certo. Alguém tem outra sugestão ou a gente faz mesmo no dia 9? Na outra segunda, né? Dia 9? Isso. Na outra segunda, Acho que pode ser dia 9, sim. Tranquilo. Por mim, tudo bem. Ok, senhores. Então, Sandoval, acho que por aqui nós podemos dar um stop, né? Please, e um avante. Acho que foi muito bom, é sempre importante, né? Acho que só essas duas, enfim, o que foi discutido hoje, lidado hoje, é importante para todos. Essa próxima pauta aí para o dia 9, eu acho que só esses 2 assuntos aí que a gente comentou, dá para a gente apurar mais um pouquinho, e dia 9 lidar com isso. São assuntos importantes, não são urgentes, né, como a gente comentou, mas são importantes. Obrigado a todos vocês, uma delícia participar essa segunda-feira às 16 horas, está ficando muito gostoso para mim, dentro da agenda, dentro das coisas, e a sensação de que a gente está fazendo a nossa parte. Todos nós estamos fazendo a nossa parte. Isso é muito bom. Obrigado a todos. Doutor, volta aí para você encerrar. Então, se alguém mais quiser usar a palavra, mas enfim... Beijo no coração das crianças, um bom, né, descanso aí. Vocês gostam, né, Poderoso? E, realmente... É muito gostoso, presidente, estar aqui mesmo com vocês e tudo. E a sabedoria, né? Aprender é muito bom, né? Esse 2 poderosos aí, doutor Fernando e doutor Damasceno, como sempre, só contribuindo com o setor. Gratidão.
Então, vamos avante. Doutor Fernando, obrigado pela ajuda, pela colaboração e a todos vocês, meu abraço fraterno e boa semana, uma semana bem produtiva e em paz. Obrigado e boa semana para todos. Um abraço a todos. Um abraço a todos.